Olá, gente, tudo bem? Eu venho falar aqui um pouco do artigo 5º da Constituição, do devido processo legal. Quem tem direito do devido processo legal, se eu posso ver ou se eu não posso ver. Vamos esclarecer esses fatos. E para que serve um devido processo legal? Para que serve aquele processo, aquelas papeladas todas que quando a pessoa vai por fora, gera aquele monte de documento, aqueles processos de processo. Para que ele serve? Quem tem direito a esses processos? Todo mundo tem direito a um devido processo legal. Eu vou ler aqui o livro da Constituição aqui, que se encontra no artigo 5º da Constituição, que diz: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem um devido processo legal. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem um devido processo legal. Para que serve um devido processo legal? Para que a pessoa, para que o réu, ele seja pondo em liberdade, para que seja favorecido ao réu uma defesa, para que o advogado ele tenha argumento a falar sobre a defesa do réu. O réu não pode chegar simplesmente na mesa de um parlamentar, na mesa de um juiz e ser condenado porque ele cometeu um crime. O cara ele cometeu um crime aqui digamos, um crime de homicídio. 121 do Código Penal Brasileiro, homicídio. Aí ele vai ser condenado aí de 12 a 20 anos de prisão. O crime de homicídio do Código Penal. Mas cadê o processo? Cadê o processo? O que foi que ocorreu para que esse rapaz, esse homem, esse jovem tenha cometido esse homicídio? Não pode ser ocultado, não pode ser ocultado a liberdade dele sem um devido processo penal. Não pode ser ocultado seus bens sem um devido processo penal. Muitas vezes ele cometeu aquele crime por legítima defesa. Por legítima defesa, mas o Código Penal ele vem nos falar que ele tem que ser punido. O juiz não pode punir uma pessoa simplesmente porque o Código Penal ele fala que tem que ser punido. Sem o devido processo legal, não pode ser privado a liberdade de ninguém. Esse processo, esse devido processo, ele serve para que o advogado ele venha argumentar a defesa do réu. Se caso o réu for sentenciado, para que ele venha pôr ele em liberdade ou por diminuir a pena dele. Se um réu pegou aqui, digamos, no homicídio, pegou 8 anos, 12 anos, no devido processo legal, então narrado todos os fatos, digamos, João matou João matou Paulo com um tiro, homicídio. Mas o que levou João certamente a matar Paulo? Porque João matou Paulo, mas foi só um tiro. Se ele deu um tiro em Paulo, por que argumento? Será que foi por motivo fútil? Ou será que foi em legítima defesa? Um devido processo legal, ele vai narrar todos os fatos e tudo o que aconteceu. João pode estar sendo privado da sua liberdade. João pode pegar a liberdade hoje, no dia da sua audiência. Assim como João pode ser condenado também. Um devido processo legal, ele vai falar tudo aquilo que ocorreu dentro dos fatos, tudo aquilo que ocorreu, tudo aquilo que foi narrado no que aconteceu realmente. Paulo foi puxar uma arma para João e João, por si só, estava armado também, puxou a arma dele e atirou primeiro e matou Paulo. Legítima defesa. Legítima defesa. Isso está narrado dentro do processo. Sem o processo, não tem como condenar. Não tem como privar a liberdade de ninguém sem um processo, devido processo. Ninguém será privado de liberdade sem um devido processo. É isso aí, gente. Eu queria falar um pouco sobre o devido processo legal, que ninguém será privado de liberdade ou deixar de ser privado de liberdade por conta de um devido processo legal. Todo mundo tem direito a um devido processo legal. Todo advogado ele tem que ter em mão o devido processo legal para poder fazer a defesa do réu. E
O réu também pode estar ciente do que está acontecendo dentro do processo. Os familiares que for lá no fórum pedir para o advogado o processo do réu, todo mundo tem esse direito de ver o processo. Muitas vezes as pessoas elas vão presas, elas cometem um crime e vão presas, e elas ficam lá à mercê do governo, à mercê de ficar lá do governo, da legislação, do fórum, da comarca, da justiça. E a pessoa, por não ter um advogado particular, acaba esquecendo. Você pode estar indo na comarca do fórum de sua cidade e estar pedindo para olhar o devido processo legal. Está pedindo para um defensor dar uma olhada para você, para ver que argumento tem, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, se realmente o tempo de pena já passou para aquela pessoa estar lá presa, se realmente aquele processo ele corresponde ao tanto de anos que a pessoa está presa. Muitas vezes a pessoa acaba pegando 6 anos de uma prisão e ela acaba estando na cadeia já 7. Então, o devido processo legal, ele é para isso, para não privar a liberdade de ninguém, Beleza, gente? Vou estar falando um pouco mais desse caso, vou me aprofundar um pouco mais desse caso, e até a próxima. Valeu, obrigado, espero que tenha ajudado.